pessoal, tudo bem? O processo de obtenção de qualquer produto, desde do seu projeto, ideia, né, do que vai ser esse produto, independente se ele é um produto interno, um dispositivo, uma ferramenta, um gabarito, ou um produto externo, né, um produto final, tem diversas etapas. E para facilitar esse processo como um todo, existe a etapa de prototipagem desse produto, que nada mais é do que eu produzir uma peça, né, semelhante, né, ao que vai ser o meu produto final, para entender o quão próximo a gente está do que a gente busca com aquele produto. Se o meu dispositivo monta, se a minha peça realmente é funcional, tá? Então, esse processo é muito utilizado para entender esses conceitos. Dentro disso, a gente usa muito a impressão 3D. É até a área que a impressão 3D ficou mais conhecida e é amplamente utilizada, é essa parte de prototipagem. Se nós falarmos de um dispositivo como esse, um dispositivo de fábrica, uma ferramenta com diversos componentes, componentes de prateleira, outros não, nesse caso produzidos até impressos em compósitos, tá? A gente tem uma série de possibilidades de ter erros, né? Tanto nas montagens quanto na funcionalidade. E tá aí a importância da gente ter o protótipo. A gente vai entender isso, se isso tudo está funcionando perfeitamente. Mas para isso a gente precisa ter materiais acessíveis em equipamentos que nos entreguem, né? Falando principalmente da impressão 3D, que nos entreguem a qualidade necessária, que vai ser o mais próxima possível do meu produto. Eu sou o Mikael, eu atuo na área da engenharia de aplicações da SKA e hoje nós vamos falar de um material de baixo custo e acabamento superior, o PLA de precisão. Bom, mas o que é o PLA? O PLA ele é um dos materiais mais utilizados na indústria, principalmente falando da parte da impressão 3D. Ele é o poliácido lático, ele é um termoplástico de origem orgânica e biodegradável que traz diversos benefícios se nós falarmos dessa área da prototipagem, onde eu vou ter a necessidade de imprimir algumas peças até ter o meu produto final, até ter a assertividade, né? Eu vou errar algumas vezes até acertar o que eu quero de fato no meu produto. Então ele é um material de fácil processamento, ou seja, eu não preciso de um ambiente tão controlado, falando aí de temperatura, falando de umidade, e também não preciso de altas temperaturas para poder fabricar através desse material. Então, por isso, ele é um material de fácil processamento. Além disso, ele tem um baixo custo e, como eu falei antes, ele é um material de origem orgânica e compostável nesse caso, tá? Mas o que implica esse baixo custo? O baixo custo também implica na parte de a gente precisar produzir algumas unidades, muitas vezes, até acertar. Então, de novo, para não deixar esse processo caro, é importante que o material tenha um baixo custo. E a ideia dele ser também compostável também se liga a essa parte de a gente produzir algumas peças. Então a gente não está descartando isso, um material que vai demorar tanto tempo para a gente ter a decomposição desse material, principalmente falando aí de um plástico, tá? Então esses são os motivos que deixaram esse material, o PLA, né, tão famoso e tão utilizado, né, que espalhou tanto esse material no mercado, principalmente falando da área de impressão 3D. Mas vocês perceberam que eu falei aqui do PLA, eu não falei do PLA de precisão? O que seria, né? Por que PLA de precisão? Qual é o diferencial desse material novo, né, em relação ao comum de mercado? Por exemplo, esse material ele está dentro de um ambiente completamente fechado. Ele foi pensado para o ambiente Digital Forge da Markforged. A gente está falando de um ambiente de software, materiais e equipamentos que trabalham em conjunto, de forma muito conectada, vamos dizer assim, o que proporciona um acabamento superior, uma qualidade superior, até mesmo falando da parte dimensional. Então a gente vai ter uma qualidade dimensional muito grande, justamente por conta de ter isso tudo conectado. Um material feito para uma impressora específica e o software feito para uma impressora específica. Por isso, ele é um PLA
de precisão. Eu vou ter a qualidade de materiais superiores, materiais que normalmente são mais caros, em um material de baixo custo com aquelas qualidades que eu falei anteriormente. Se nós olharmos aí para toda a estrutura Markforged, dos materiais Markforged, tá? Porque esse PLA de precisão ele é um material para essa plataforma, como eu disse antes, né, Digital Forge da Markforged, a gente tem um destaque muito grande desses materiais em relação a outras impressoras da mesma tecnologia, tá? Aqui falando da tecnologia FFF, onde a gente tem uma resistência maior à tração, resistência térmica, ao impacto, por exemplo, e um custo também muito próximo, considerando um acabamento muito superior também. Aqui a gente vê, né, a distância tão grande de acabamento e também resistências. E aqui a gente está falando de o custo de um PLA, de um equipamento que muitas vezes é de baixo custo. Um equipamento onde eu tenho um investimento baixo, relativamente baixo, para ter ele e poder produzir coisas mais visuais. Então a gente vai conseguir ter todas essas características de superioridade do ambiente Markforged, que já é comum dos materiais Markforged, até mesmo nesse PLA. Então se pegar um PLA comum e o PLA Markforged, ele tem todas essas vantagens. Isso também reforça a ideia dele ser um material de precisão e superior a outros PLAs também, tá? Aqui eu tenho uma foto que ilustra uma peça impressa nessa tecnologia, na tecnologia FFF da Markforged, tá? Uma peça de 60mm, essa foto foi tirada com um celular, tá? Então, a gente consegue ver aqui a qualidade de acabamento que a gente consegue ter nesse ambiente. Então imagina, uma peça muito pequena, com uma foto bem ampliada aqui, e a gente mal consegue notar as camadas. A gente tem um acabamento, aqui eu estou com um dispositivo, por exemplo, na minha mão, que foi impresso nessa tecnologia. A gente tem um acabamento onde a gente mal nota essas camadas. Isso me proporciona uma ideia muito interessante para a produção do protótipo também. Por quê? Eu vou ter muito próximo ao que eu vou, por exemplo, até mesmo usinar. Eu posso produzir a peça final, pensar ela para ser impressa em 3D? Posso. E eu vou ter ela exatamente como ela será impressa em 3D, considerando todo esse sistema. Porque, de novo, a Markforged, na verdade, começou com materiais de alta performance, materiais pensados para a indústria, até porque todo esse ambiente é pensado para a indústria, então a impressão 3D voltada ao chão de fábrica de fato, e inseriu esse material justamente para a gente poder ter um material de baixo custo, né, e um tanto quanto diferente dos outros já existentes, para a gente poder ter a possibilidade de errar até mesmo nesse desenvolvimento de ferramentas, de dispositivos, e não ter tantos gastos. Por exemplo, se nós compararmos o acabamento de uma peça impressa em Onyx, que é o material mais comum, mais utilizado da plataforma da Markforged, que é um material compósito de base nylon com fibra de carbono na composição, a gente tem o mesmo acabamento que esse material comum de mercado, que é um material barato, como eu disse antes, né? Então, isso é uma vantagem muito grande, muito interessante. E falando mais especificamente de custo, se a gente comparar, por exemplo, uma peça impressa em um material de alta performance, um material compósito, por exemplo, essa peça custando R$ 275, impressa como ela vai ser, né? Simulando um custo de como ela será final. É uma peça que foi feita para ser impressa em 3D, utilizada mesmo a peça impressa em 3D no chão de fábrica. Com uma peça feita em PPLA, né, que seria aí o PLA de precisão, a gente tem um custo muito inferior. É praticamente 30%, né, de 20 a 30%, de 30 a 50% aí do nosso custo que a gente teria com um material de alta performance. Então a gente tem a possibilidade de errar e produzir de novo, e a gente não vai ter o custo que a gente teria produzindo esse material de alta performance, mas a gente tem a mesma qualidade. A gente consegue olhar a peça e entender se a gente está chegando próximo, de fato, ao que a gente precisa. Porque, imagine, né? Se eu produzir algo e não for fiel ao que eu quero, principalmente considerando aí a impressão 3D,
No fim, eu adequei o meu protótipo. Na hora da produção final, eu tenho erros, eu tenho descarte de peças, porque o meu protótipo não estava tão fiel, não tinha tanta qualidade nele. Isso pode gerar muitos problemas. Então, essa facilidade de ter esse acabamento superior, essa precisão dimensional com custo inferior, traz diversas facilidades. Além disso, esse material está disponível em 8 cores. Por que cores, né? Também, saindo um pouco dessa parte de utilização industrial, esse material, pelo seu custo, enfim, ele poderia ser utilizado para aplicações que não exigem tanto esforço, mas para a gente poder chegar o mais próximo do nosso produto final. Se eu tenho uma peça que é pintada em verde, eu faço a impressão dela em verde, já consigo olhar se eu estou chegando próximo ao que eu preciso, até mesmo em características, não somente características dimensionais, de precisão, mas até mesmo em acabamento dessa minha peça. Por isso, isso também é uma coisa muito legal e muito interessante desse material. Além desses materiais, né, como eu falei antes, eles são materiais de origem orgânica, então compostáveis. A gente tem o rolo, até o rolo desse material, ele é de papelão, pensado também nessa parte de meio ambiente, para eu poder produzir mais peças e não ter tantos problemas nesse sentido. Então isso também é algo muito interessante. A gente vai ter um material de baixo custo, um material, vamos falar assim, mais inteligente, porque a gente vai conseguir produzir com qualidade e também pensando, né, nos impactos que isso vai ter, por exemplo, ao meio ambiente, e também numa mesma plataforma onde eu consigo produzir peças de uso final em compósito que podem ser utilizadas dentro do meu chão de fábrica. Se você gostou desse vídeo, quer saber mais sobre o PLA de precisão, mais sobre a Markforged, sobre esses assuntos que nós comentamos aqui, basta entrar em contato conosco no nosso site ska.com.br. Muito obrigado.